Patrícia Chaves e hoje vamos fazer essa linda peça, que é uma necessaire cubo. Olha que coisinha linda. Ela é com vivo, diferente da outra que não tinha vivo. Essa aqui, ela vai ter o vivo e vai ter a parte de dentro, o mesmo projeto. Que será forradinha, com a necessairezinha no meio, com o zipzinho, esse outro bolsinho, totalizando 6 bolsinhos. A diferença dela é que ela vai ter o vivo, que dá uma estrutura toda especial à peça. Dessa peça que fica fantástica com o vivo. Agora, iremos fazer essa partezinha aqui, que é a trava da nossa necessaire. Esse aqui vai ser o forro e essa aqui vai ser a parte principal. Eu vou colocar frente com frente e vou passar a costurinha. Não esqueçam de dar o retrocesso para quando for desvirar, não correr o risco dela descosturar. Aí é só costurar toda a volta, depois cortar o excesso e desvirar a nossa pecinha. Agora eu vou passar a costura apenas nessa partezinha de cima. Vou fazer um pesponto. Só nessa partezinha de cima, nas laterais não. Corta os excessos de linha e vai ficar assim. Aí agora teremos duas partezinhas da trava da nossa necessaire. Agora vamos fazer um dos bolsinhos. Eu cortei esse tecido, ele tem 10 centímetros por 22. Essa minha partezinha para fazer o acabamento, ela tem 4 centímetros. Eu vou colocar ela frente com frente em cima do meu tecido e vou passar a costurinha. Depois é só virar ela para trás e fazer um pesponto. Muito fácil de fazer. Só puxar ele para trás e passar a costurinha de pesponto. Ajeita tudo direitinho e só fazer a costurinha. E vai ficar assim. Agora, vamos para a próxima parte, que essa aqui vai ser a partezinha da necessaire. Ela tem 20 por 20. Eu vou pegar o meu zíper. Esse meu zíper, ele vai ficar com 16 centímetros. Esses meus quadrinhos, eles têm 3 por 3. E esse meu zíper, eu vou pegar os dentinhos dele pra cima e colocar de frente pro meu tecido. Frente com frente. E eu vou passar a costurinha. Dá o retrocesso bem firme, que é para não correr o risco de desmanchar. Vai ficar assim. Agora eu vou puxar ele para trás e vou passar a costurinha nessa partezinha aqui. Caso vocês queiram, vocês podem colocar um forro. Eu não coloquei forro porque esse aqui é apenas uma peça piloto. Por isso eu não coloquei forro. Mas vocês podem fazer a peça de vocês toda forradinha. E ficou assim. Agora eu vou passar o meu cursor. Aqui no canal tem explicando como que eu passo esse cursor com paciência, né? Com toda calma. Você só vai cortar o dentinho do zíper e encaixar. Encaixar de um lado, encaixar do outro. E seu cursor estará passado. Agora eu vou fazer o mesmo passo a passo. Eu vou pegar o quadrinho, vou colocar do outro lado e passar a costurinha. Como a gente cortou o zíper, é bom sempre passar um pouquinho de fogo para ele não ficar desfiando. Essas rebarbazinhas.
Aí os dentinhos do meu zíper vai estar para cima. Eu vou colocar o meu tecido frente com frente, eu vou passar a costurinha e vai ser o mesmo passo a passo. Só cortar todo excesso de linha, toda rebarbazinha que ficar, para não ficar feia a sua peça. E assim vai ficar. Agora eu vou pegar o meu tecido, a frente dele para cima, e vou colocar os dentinhos do meu zíper em cima do meu tecido. Para encontrar aqui o meio dessa peça, eu vou fazer um piquezinho de um lado. Vou ver mais ou menos onde é que vai ser o meio do meu zíper. E vou fazer a costurinha. Vai ser dentinho em cima do principal do meu tecido. Vai ficar frente com frente. Só passar a costurinha, depois virar pro lado e fazer o pesponto. Indo com calma para ficar tudo certinho, bem costuradinho. Aí vai ficar assim. Agora eu vou ajeitar essa partezinha de trás. E vou passar a costurinha. Só puxar ele e passar ali a costurinha bem reta. Só fazer com calma que vai dar tudo certo. Ajeita e passa a costurinha. Eu costumo passar um pouquinho de vaselina, que é para deslizar melhor. Porque esse meu calcador, ele é de metal. O ideal seria o calcador de teflon. Mas o meu, eu não sei aonde eu coloquei. Então, vamos com esse mesmo. Esse que eu uso é um calcador de colocar zíper. Colocar zíper. Tá certo. Ele é bem fininho. Agora eu vou puxar essa partezinha e vou colocar essa parte de baixo, né, em cima dos dentinhos de novo. E vou passar a costura e depois vou passar o pesponto. Vou costurar do mesmo jeitinho que a gente costurou antes. Eu vou abrir o meu cursor para ver se tá tudo certinho. É só desvirar com calma, olhar se ficou tudo costuradinho. Como a gente fez esse acabamento, essa segunda parte a gente não vai conseguir fazer o pesponto de fora a fora. Então, vocês vão ajeitar direitinho e vai ver até onde der. E vai fazer esse pesponto só para assentar a costura. Para assentar, né, o tecido, para não ficar difícil de manusear o cursor. Aí é só passar ali a costurinha, abre o zip, puxa ele todo para trás, a partezinha de baixo, e vai ajeitando e costurar até onde vocês conseguirem. Essa aqui vai ser a necessairezinha que vai ficar dentro da nossa necessaire maior. E assim ficou nessa partezinha aqui. Já tá pegando já o formatozinho, vou cortar aqui os excessos. Vamos pôr ela de novo pelo avesso, para podermos fazer as marcações finais. Eu vou alinhar pontinha com pontinha. Vou fazer o pique, que é para poder encontrar o meio dessa peça. E vou fazer a minha caixinha de leite, ela vai ter um tamanho de 2 centímetros. Aqui vai ser o meu piquezinho, que ele vai servir de marcação. Vou pegar a minha reguinha e vou fazer essa marcaçãozinha, que é super fácil. Eu vou colocar 2 centímetros para cima, 2 centímetros para o lado, e vai ficar um quadradinho 2 por 2.
Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou colocar 2 e mais 2. Vou colocar esse clipezinho aqui no meio, que é para ter certeza que a peça não vai sair do local quando eu for cortar. E aí ficou o quadradinho 2 por 2. 2 para lá e 2 para cá. Agora eu vou cortar. Para não ficar uma peça grosseira, igual ficou no outro vídeo, eu vou costurar essas caixinhas de leite, mas eu não vou costurar a lateral até em cima. Eu vou costurar mais ou menos 2 centímetros, vai ser uns 2 dedinhos, e desses 2 dedinhos para cima vai ficar aberto. Essa partezinha de cima vai ficar aberta. Então, vou fazer um retrocesso bem firme, que é para não correr o risco dele desmanchar. E vou fechar minhas caixinhas de leite. Vou costurar dos dois lados, apenas 2 centímetros, não vou finalizar até em cima, que é para ficar bem mais fácil de costurar na hora de encaixar ela na nossa necessaire principal. Ficou assim, essa aberturazinha na lateral. Agora eu vou abrir aqui para facilitar a abertura da caixinha de leite. Só ajeitar a caixinha de leite direitinho e passar a costurinha aqui. Então, vamos lá. Agora, vamos para a parte principal, que vai ser colocar os bolsinhos em cima do nosso forro. Esse aqui vai ser o forro. Ele é um bagulho na tonalidade rosa bebê. É um tecido impermeável. Esse aqui vai ser um dos nossos bolsinhos. Eu vou fazer a demarcação onde é que eu vou colocar ele certinho. Essa aqui é a frente dele, essa aqui é o verso. Eu vou colocar assim, a frente dele em cima da frente do principal, frente com frente, e ele vai ficar de cabeça para baixo. Isso mesmo, depois que a gente vai puxar ele para cima. Aí eu vou fazer aqui a costurinha, eu vou colocar ele rente nessas duas, como se fosse um T, né? Nessas duas perninhas do T. Aí onde tá essa partezinha maior. Eu vou passar a costurinha ali. Não esqueçam de fazer o retrocesso no começo e no final da costura. Agora ficou assim. Agora eu vou puxar ele pra cima. Para depois a gente passar a costurinha aqui nessa área. Agora vamos fazer uma dobrinha. Que vai ser tipo um viezinho. Puxar ele pra cima. Ajeitar bem ajeitadinho as quininhas. Que é pra ela não ficar feia. Puxar ela pra dentro bem firme. E passa a costurinha. De cima pra baixo. Faz o retrocesso. Vocês não esqueçam o retrocesso, porque o retrocesso ele é muito importante, que é para a costura não desmanchar. E aí vocês vão fazendo com calma. Vou tirar metade do lixo de cima dessa mesa. E aí vocês seguem reto na costurinha. Fazem já o viés desse outro lado. Já para poder ir demarcando, né? Ajeita aqui direitinho. Coloca bem firme para dentro, que é para não correr o risco de ficar feio a dobra. E aí é só vir com a costurinha até o final, subir com ela e fazer o retrocesso novamente.
E o nosso primeiro bolsinho já vai estar anexado à nossa peça. Não esqueça de cortar sempre as rebarbas de linha, porque é muito feio uma peça cheia de pontinha de linha. E aí ficou assim. Agora iremos para o outro bolsinho. Essa nossa peça vai ser igual aquela primeira lá, que ficou com 6 repartições. O diferencial dessa nossa peça é porque ela vai vir com vivo. E aquela lá não tem vivo. Nossa, depois que a gente costuma usar vivo nas peças, vivo é vida. Esse meu bolsinho, ele vai ter 22 centímetros, né, antes da costura. Eu vou destacar o meu zíper. E vou colocar os dentes os dentinhos, essa parte de cima, essa partezinha de cima aqui, é onde tem os dentinhos. Então, eu vou colocar os dentinhos em cima do meu principal, para ficar frente com frente. E vou passar a costurinha. Vou fazer isso de um lado e fazer isso do outro lado. Caso vocês queiram colocar o forro, vocês vão passar essa costura e vão colocar já o forro aí em cima. Vocês vão fazer esse procedimento aí coloca o forro, já costura ele e na hora de desvirar, a pecinha vai ficar forrada. Eu porque fiz sem o forro. Agora eu vou alinhar isso aqui direitinho e vou passar o pesponto aqui nessa costura. No caso, se tivesse forrada, vocês iam desvirar essa peça e depois passar esse ponto, que aí iria pegar no forro e nesse principal. Agora eu vou juntar minhas peças, as duas perninhas, que ficou meu pesponto. Eu vou colocar o meu cursor. Vou colocar o meu cursor. Ver se essas duas pontas estão alinhadas. Agora eu vou pôr ele ao avesso. Vou puxar o meu cursor até o final, para que fique fechadinho. E vou encaixar ele novamente. Agora eu vou alinhar essas duas partezinhas e vou passar a costura. Esse meu bolsinho, ele não vai ficar em cima, o zíper, ele vai ficar mais ou menos uns 2 dedinhos na lateral. Vou juntar aqui direitinho e passar minha costurinha. Queimar aqui os excessos de linha, cortar o pedacinho do zíper para ele não ficar desfiando. Vou pôr tudo pelo lado direito e vou anexar ele em cima do nosso forro, igual a gente fez com o outro bolsinho. Só desvirar ele com calma. E assim ele vai ficar. Agora, vamos anexar ele lá em cima do nosso forro. Ajeitar direitinho, fazer a massagem para poder a costurinha sentar direitinho. Vamos pegar o nosso forro, vamos anexar ele aqui e passar a nossa costurinha.
Agora eu vou pegar e vou passar o meu vivo. Eu vou reservar esse meu forro. E vou passar aqui o meu vivo. Eu vou utilizar um vivo de plástico, na tonalidade preta. Que vai ser esse meu vivo. Vamos colocar ele aqui nessa partezinha. E vamos costurar até o final. Eu vou passar um pouquinho da minha vaselina, que é para ele deslizar melhor. A vaselina ajuda muito, muito mesmo a deslizar e não ficar agarrando. E aí é só costurar até o final, fazer isso dos dois lados. E assim ficou, né, o nosso vivo passado. Agora eu vou abrir o meu zíper, vou abrir ele, destacar ele completamente. E vou colocar ele com os dentinhos virados para cima do principal, igual a gente fez lá na necessaire. Os dentinhos dele, assim, eu vou pegar, virar para baixo e colocar em cima do meu vivo. O meu vivo tá aqui, vou colocar ele assim. Assim. Vou colocar ele em toda a volta. Vou prender com os clipezinhos. E vou colocar ele em toda a volta. Após colocar todo o zíper, agora vamos colocar o forro. Vamos colocar o nosso forro, a frente dele virada para frente do nosso principal. Vai ser frente com frente, assim, frente com frente. Vou colocar e vou clipar tudo também. Vocês podem costurar costurar apenas o zíper e depois costurar o forro. Eu já vou costurar os dois de uma vez. Vou colocar o clipe em cima de todo o forro e vou passar toda a costurinha. Agora que costuramos tudo, colocamos do lado direito, vamos agora passar um pesponto dos dois lados. Passar aqui desse lado e depois do lado de cá. Agora vamos juntar, colocar um clipe para poder passar o nosso cursor. Juntar tudo direitinho, que é para ele não ficar torto. Eu vou fazer aqui uma marcaçãozinha de um lado, uma marcaçãozinha do outro para poder encontrar o meio dessa nossa peça. E vamos passar o nosso cursor. Mas antes eu vou cortar essas rebarbazinhas que ficou, que foi o excesso do tecido. Então, vamos cortar tudo direitinho. E em seguida, vamos passar o nosso cursor.
Agora que passamos o nosso cursor, vamos fazer a montagem da nossa peça. Que vai ficar assim. Então, vamos lá. Vou colocar o clipe aqui, vou colocar um clipe do lado de cá. E vou colocar a nossa peça do lado avesso. Que é para poder fazer as costuras finais, né? Para fechamento da nossa peça. Eu vou cortar aqui o excesso do zíper. E vamos fazer aqui a costura. Eu vou pegar a minha marcação, onde a gente fez o pique, e vou colocar ela na mesma direção do meu zíper. A direção do zíper, os dentinhos do zíper, vai ficar em cima desse pique, e eu vou colocar o meu clipe. Agora eu vou alinhar toda essa retazinha aqui, vou colocar um clipe. E vou alinhar todinho do outro lado, vou colocar outro clipe e vou passar a minha costurinha com muita calma para que ele não fique nada errado. Pode amassar a peça sem problema, ver se tá tudo alinhadinho e só passar a costura que vai dar tudo certo. Vai até a metade dos dentinhos do zíper. Chegando ali, você para, gira a sua peça e costura do outro lado. Ajeita direitinho, para que não fique torto, com bastante calma. Os excessos que ficarem é só refilar. Assim. Ficou assim de um lado. Agora, vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Coloca os dentinhos do zíper na mesma direção do pique. Coloca um clipe. Alinha todo o restante. Coloca novamente um clipe. Alinha todo o outro lado. E só passar a costurinha. Costura até o pique, né? Até onde foi feito o pique. Gira a peça e costura até em cima de novo. Não esqueçam de ajeitar direitinho para que a peça não fique enrugada. O excesso corta todos. Depois vamos colocar essa peça do lado direito para ver se ficou tudo certinho. E assim ficou essa partezinha aqui. Agora vamos colocar e ver se ficou tudo certinho ou se vai precisar ajeitar alguma coisa. Pronto, agora colocamos ela de novo, novamente pelo lado avesso e vamos agora para a parte da montagem das travinhas. Puxa o seu cursor um pouquinho para cima, vê se embaixo não ficou enrugado. Vamos colocar ele assim.
a partezinha principal do tecido para baixo e o forrinho rosa, no caso aí rosa, né, para cima. Para que na hora que a gente desvirar a peça, esse forrinho fique para dentro. Só colocar ele na metade em cima do zíper e costurar metade para lá, metade para cá. Como ele tem 3 centímetros, 6 centímetros, vai ficar metade para lá e metade para cá. O que ficou de excesso é só cortar. Agora vamos alinhar aqui e vamos fazer essa costura. Vamos pegar ele, ajeitar direitinho e vamos costurar ele em cima dessa costura aonde a gente fez aqui a costura do nosso zíper do nosso vivo. Vamos alinhar ele direitinho por baixo para que ele fique rente nessa costura, que a costura pegue nele, né? Vamos passar, ajeitar direitinho e costurar em cima da costura, para não ficar duas costuras, senão vão ficar feio. Costura com calma. O ponto tem que estar no mesmo tamanho da primeira costura. Por isso tem que tomar cuidado se você for mudar o tamanho do ponto. Ajeita. E ficou assim, em cima da costura. Agora o outro lado é a mesma coisa. Só ajeitar. E passar, alinhar ele embaixo e passar a costurinha por cima. Vai fazer isso dos dois lados. Após colocar esse primeiro lado, agora vamos colocar o do outro lado. Ajeita tudo direitinho para ver se tá tudo certo. Colocando essa segunda parte, vamos depois passar o viés. Eu vou passar um viés e depois vamos desvirar a nossa peça e ver se tá tudo ok. Agora que passamos o viés, vamos encaixar a nossa necessaire. Observe que essa parte onde a gente não costurou, ela vai ficar muito mais fácil de fazer essa costurinha aqui, ó. Vou colocar um clipezinho desse lado, ela vai ficar muito mais fina de que tivesse costurado ela antes. E desse lado de cá também, ajeita direitinho para que não fique feio e que essa partezinha faça o acabamento dela. Puxa ela direitinho, ajeite com calma. Coloque o clipe. Ajeite direitinho. E vai ficar assim. Então, vamos lá passar a nossa costurinha. Por isso que é bom usar um material que não fique amassado, né? Que na hora que a gente precisa amassar ele, esses amassados saiam depois. Que não fique marcado, no caso, depois, né? É por isso que é bom usar esse material que é
O sintético, né? Esse daqui é o 08. Ele é muito bom. Você pode amassar ele à vontade, que ele depois ele desamassa e não fica registrado onde foi amassado. Ele não tem memória, né, no caso de amassados. E aí é só passar a costurinha de um lado, passar a costurinha do outro. Dar o retrocesso, que é pra essa costura não desmanchar. Que essa necessezinha, ela vai caber bastante coisa. Corta as pontinhas de linha, sele com isqueiro. Depois é só desamassar as fininhas, fazer uma massagenzinha para ela ir pro local certinho. Passe a mão, ajeite, alinhe, que é para ela pegar o formato certinho de um cubo. Fica uma gracinha essa peça, ela é uma peça muito vendável, cabe muita coisa. Esse aqui vai ser um bolso, aqui vai ser outro bolso. Aí vai ter esses repartimentos no meio. Vai ter esse bolso aqui, é onde vai ser a necessaire. E vai ter esse outro bolsinho de cada frente. E assim vai ficar a nossa pecinha. Agora eu vou colocar nele uma alça. Essa alça vocês podem colocar ela antes de colocar o forro, que é para ela não ficar aparecendo. Essa minha alça eu vou colocar assim porque a costura vai ficar dentro do bolsinho. Então ela não vai ficar mostrando, porque ela vai ficar em cima. E eu vou colocar um acabamento também com um ribite. Olha só que bonitinho, meu Deus, eu amei esse cursor. Esse cursor de coração, ele é muito lindo. Ele é um coraçãozinho todo cravejado e vem escrito o nome Fé. Eu não sei se vocês conseguem ver aí no vídeo. Mas ela fica um charme, fica muito charmosa essa peça. Agora é só massagear, fazer ela pegar o formato, desamassar as fininhas. Tem muito local aí que ainda falta desamassar. Isso aí vocês têm que puxar e tomar cuidado para não descosturar a peça, né? Puxar direitinho, alinhar, até ela pegar o formato. É bom deixar ela cheia de alguma coisa, cheia de papel, cheia de pano, colocar alguma coisinha que é para poder esticar essa costura e ela dar o formato certinho. Então, agora vamos para a partezinha de colocar as alças. Olha que gracinha. Agora eu vou colocar minha alcinha. Eu fiz uma alcinha com essas duas pecinhas para dar um charme todo especial. E assim vai ficar a nossa pecinha, né? Nossa, aqui em cima. Eu vou fazer a marcação. Eu vou encontrar o meio dessa peça. E vou marcar 3 centímetros para dentro, de cada lado. E vou anexar ela. Colocar direitinho, que é para ela não ficar torta. Então, vamos lá para o passo a passo.